E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo num argumento superpoderoso que se encontra em apenas 2 versículos da Bíblia, lá no livro de Romanos. É uma história que fala sobre uma dívida que é descrita como fatal e, do outro lado, um presente que é considerado incomparável. Vamos tentar entender o que isso quer dizer? Para a gente conseguir entender essa ideia da dívida, a gente precisa primeiro responder a uma pergunta que é a base de tudo. O que a palavra pecar significa de verdade nesse contexto? E para explicar essa ideia, o texto usa uma analogia muito, mas muito visual, que vem direto do mundo antigo, o tiro ao alvo. Parece simples, né? Mas vamos ver que tem muita profundidade aí. Beleza, então? Vamos começar por aqui. A primeira parte desse argumento se concentra em definir exatamente o que significa essa história de errar o alvo. Olha que interessante. A palavra que o texto original em grego usa para pecado é amartia, e o seu significado literal é exatamente esse: errar o alvo. Não é uma ideia super abstrata ou filosófica, mas uma imagem bem concreta de falha, de não acertar onde se mirou. Tá, mas qual é o alvo então? Bom, dentro dessa lógica, o centro do alvo representa um padrão de perfeição divina. Amartia, portanto, é o ato de não atingir esse padrão, é ficar aquém da marca. Certo, o conceito está definido. Mas o próximo ponto do argumento é que essa condição de errar o alvo não é uma coisa que acontece com algumas pessoas, não. A ideia é que isso acontece com todo mundo. E é exatamente aqui que entra o primeiro versículo-chave. A afirmação é bem direta, pois todos pecaram. A palavra todos no texto original é super enfática. A ideia é que ela não deixa espaço para nenhuma exceção. E a ênfase aqui é bem importante. Não se trata de um erro que a gente comete de vez em quando, sabe? O texto descreve isso como uma condição crônica, uma parte da experiência humana que, segundo esse argumento, afeta a todos sem exceção mesmo. Para a gente conseguir visualizar o que significa estar destituído da glória de Deus, o texto usa a imagem de um abismo gigante. Pensa assim, a perfeição divina de um lado e a humanidade do outro. O pecado, esse tal de errar o alvo, é o que cria esse abismo, uma separação que seria impossível de cruzar por conta própria. Se essa condição é universal, qual é a consequência? O texto, então, introduz outra metáfora bem poderosa, a de um salário. E aqui a gente chega na primeira parte do nosso segundo versículo principal. A declaração é direta e bem forte. O salário do pecado é a morte. E aqui a escolha da palavra é fundamental. A palavra grega para salário é opsônio. E esse não era um termo qualquer, não. Era o pagamento diário que um soldado romano recebia. Ou seja, era algo justo, merecido, a recompensa exata pelo serviço prestado. A ideia, portanto, é que a consequência não é aleatória, mas sim um pagamento devido. E essa morte, nesse contexto, é entendida em 3 dimensões. Primeiro, a morte espiritual, que seria uma separação imediata de Deus. Depois, a morte física, o fim da vida corporal. E, por fim, a morte eterna, uma separação final e permanente. Mas é aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus. Depois de descrever um salário justo e merecido, o texto apresenta o seu completo oposto, um dom, um presente. E aqui está o clímax do argumento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa palavrinha, mas, muda tudo, né? A ênfase sai do que é merecido e vai para o que é oferecido por misericórdia. Assim como opsonium era uma palavra específica, a palavra para dom aqui também é carisma. Significa um presente dado livremente, um favor que não foi conquistado nem merecido. É o oposto exato de um salário. Então vamos colocar os dois lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o opsônio, um salário que se ganha e que resulta em morte. Do outro, o carisma, um presente que se recebe e que resulta em vida eterna. O contraste é total, o que é merecido versus o que é dado de graça. Para entender como esse dom funciona, o texto usa mais uma analogia. Pensa numa pessoa com uma dívida impagável, de milhões, prestes a ir para a prisão. De repente, um benfeitor aparece, paga a dívida inteira e, como se não bastasse, ainda dá uma nova herança para essa pessoa. O devedor não fez nada para merecer, ele só precisou aceitar o presente. Então, como é que a gente resume isso tudo? No fundo, o argumento inteiro pode ser visto como uma grande troca entre 2 princípios totalmente opostos. Resumindo, a gente tem o seguinte: o problema é uma realidade universal, a de que todos erram o alvo, o que leva a um salário justo, a morte. A solução, por outro lado, é um dom incomparável, a vida eterna.
que não se baseia em mérito, mas sim em graça. E qual seria a aplicação prática disso tudo? A ideia é que, uma vez que o dom é aceito, a resposta não é tentar retribuir o favor, o que seria impossível. Em vez disso, a resposta é viver em gratidão. Nesse caso, as boas ações não são uma tentativa de ganhar alguma coisa, mas uma demonstração de agradecimento pelo que já foi recebido. E para finalizar, fica uma pergunta que vai muito além da teologia e serve para todo mundo. Qual é a diferença fundamental, no nosso dia a dia, entre a mentalidade de ganhar um salário e a de receber um presente? Pensar nisso pode mudar tudo.